Ah, nossa senhora, problemas aqui no Instagram. Vou chamar de novo as meninas ali. Gente, que judiaria. Estava tão boa a nossa conversa. Vamos lá. Tecnologia tem disso, né, É, gurias? é Não verdade, adianta, a gente tem que estar preparado. é verdade. A gente se programa, mas não depende só do nosso programa. A Desculpa, internet Maria. tá ruim. Eu queria. Voltamos. Eu não ouvi nada do que tu falou. Começaste a falar e para mim cortou aqui. Eu fiquei na dúvida, eu digo, eu acho que a Mariana está com algum problema. Mas eu fiquei observando aí, não vi. Pois é, Mariana, vamos então começar tudo de novo. Eu estava comentando o seguinte, que eu acredito que acontece com muitas pessoas o que aconteceu comigo alguns anos antes de eu me aposentar. Eu não estava... eu nunca parei para pensar e disse assim, vou me aposentar em tal época, até porque eu tive vários momentos de interrupção. Eu fiz faculdade já casada, tendo filhos, e essa é uma realidade de muitas mulheres brasileiras. E Muitas. você acaba se demorando mais na faculdade. Eu me lembro que o meu marido dizia assim, meu bem, não se preocupe, a faculdade é um compromisso seu. Se você ficar alguns anos a mais, não tem problema. Quando você terminar, os meninos já estão maiores, você está pronta para ir para o campo de trabalho. Isso me deu um alento muito grande, né? Isso me deu realmente um alento muito grande. Isso é Aí, uma bela parceria, né? Isso é de ter aquele parceiro que, ao invés de te cobrar, ele te. Tudo bem, tudo vai acontecer no tempo certo. Que legal isso. mas foi muito bom. Teve momentos assim que eu queria largar, porque eu achava que realmente não tinha mais condição, que eu estava fazendo uma coisa meia boca e não é muito do meu perfil, e eu queria... Ele dizia, não faça isso, se você largar, você não volta mais. Faça uma matéria, duas matérias, mas não largue. E naquele tempo de Excelente. isolamento, ele foi muito parceiro, eu sou muito grata a ele por isso, entendeu? E aí aí eu formei, não resolvi, meus filhos eram muito pequenos. Eu me lembro que quando eu cheguei na noite da formatura, eu olhei a minha filha, tinha menos de 1 ano de idade, a caçula. E são Nossa, três, tinha menos de 1 ano de idade. nossa. É. Eu me lembro que eu abri a porta assim do quarto dos dois meninos e depois eu fui no quartinho dela e olhei e pensei, eles não me esperam. Sou eu que tenho que pegar esse meu diploma e guardar por enquanto, porque eles não vão me esperar. E aí eu fiquei assim vários anos trabalhando na hora que eles estavam na aula. Essas tarefas assim de meio uma parte do dia só de manhã ou de tarde, que era para poder fazer o acompanhamento deles, porque realmente eu não poderia cobrar isso do meu marido, que ele trabalhava. Meu marido foi petroleiro, foi o único emprego que ele teve na vida. Ele só um patrão assinou a carteira dele, isso é coisa do Nossa, raro. passado. Ele formou e veio direto para a refinaria de Manaus. E era um trabalho muito intenso, muito. Eu não podia ficar cobrando dele. Isso realmente eu entendia. E ele era o grande provedor da casa, né? Não tinha Uhum. a menor chance de eu competir com ele no início de carreira, de fazer qualquer diferença. Então eu digo, não, vamos fazer isso de uma forma mais equilibrada, que é melhor. E aí eu passei alguns anos dessa maneira, até que, quando a minha caçula tinha 9 anos, foi isso aí que eu comecei a trabalhar para valer. Quando ela tinha 9 anos. Porque eu pensei, bom, uma menina de 9 anos, a caçula, já sabe o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. A gente vai criando com esse cuidado de dar essas orientações, inclusive de risco de acidentes domésticos, né? E aí foi quando eu fiz o Sim, sim. concurso e passei para a universidade. Mas eu já tinha trabalhado muito, porque eu trabalho desde muito cedo, desde muito nova. Para a minha geração, trabalho assim, a gente, menor de idade, você trabalhava mesmo e pronto. Sim, não tinha, né? Não tinha isso, não, entendeu? E aí eu comecei a trabalhar para valer, né?
Não me liguei. Na minha cabeça, eu achava que eu nunca ia me aposentar, por conta desses hiatos assim na minha vida, entendeu? E um dia, muitos anos antes de eu me aposentar, nós temos um filho que é ortopedista, o mais velho, e ele era perito da prefeitura. E ele disse assim: mamãe, eu vou ver a sua situação de aposentadoria. Um dia ele chegou em casa com uma pilha assim de folha daquelas impressoras antigas, entendeu? Que fazia aquele barulho danado, né? Aí ele chegou e disse: mamãe, a senhora é aposentável. Quando ele disse isso, meninas, eu tomei um susto, mas foi assim, isso foi tão impactante para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar que eu ia me aposentar um dia. Ah, que legal. Foi. Eu só me aposentei muitos anos depois disso. Mas eu tenho certeza que esse impacto ele foi arrumando a minha cabeça para eu me preparar. Uhum. Aí, quando eu fiquei 2 gestões, que foram 8 anos, né, que é 4 anos cada gestão, na direção da unidade acadêmica, da minha unidade acadêmica, que é a Faculdade de Ciências Farmacêuticas. E quando a gestão terminou, ela terminou no meio da gestão da administração superior da universidade. Aí a reitora me convidou para assumir uma diretoria na administração central, no prédio da administração central. E era uma gestão que a gente tinha uma relação muito boa, graças a Deus. A farmácia tinha uma relação muito boa com essa gestão. E eu digo, eu não posso dizer não. Eu vou acompanhar essa gestão até o final, aí eu saio para me aposentar. E foi quando esses 2 anos, eu fiz toda uma programação. Aí eu sentei, anotei, eu mandei um cronograma para a diretora da minha unidade acadêmica, pedindo a ela que aprovasse aquilo em reunião, porque eu pus lá todas as licenças que eu tinha direito de tirar, que eu nunca tinha tirado nada. Nossa. Eu nunca tinha tirado aquelas licenças e tal, porque na minha época eram licença prêmio, né? Agora são licenças para capacitação. Agora você tem o direito de sair, mas você tem que fazer uma capacitação. Na minha época, não, você podia sair e era seu tempo, era o direito conquistado. Aí eu fiz todo o cronograma, pedi para a diretora apreciar aquilo em reunião, ela concordou, mostrei tudo direitinho. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de... Foi uma coisa, meninas, assim, eu nem parei assim para pensar. Não, foi acontecendo. Eu digo, eu quero me aposentar, eu quero ter uma vida diferente. Aí, sabe, assim, foi uma coisa que foi acontecendo. Aí foi quando eu comecei essa história, não sei por como, nem por quê, mas essa história dessa minha programação acabou vazando na universidade. Eu acho que ela deve ter comentado em algum conselho, né? Porque sempre tem muita... É comum, às vezes, terem assim, algumas pessoas que a aposentadoria compulsória está chegando, a pessoa não quer sair, a pessoa enfrenta... Eu vi muito isso na universidade. A pessoa enfrenta alguma dificuldade, que não quer se aposentar e tal. Ela nunca me disse isso, não, que em algum momento desse tipo de contexto de fala, ela deve ter dito assim: olha, a professora Maria, ela fez isso, isso. E aí eu comecei a ser chamada para conversar nas reuniões. Aí as primeiras unidades começaram a me chamar, até porque nós, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, justamente na gestão que nós iniciamos, nós tínhamos mudado completamente a configuração administrativa. Nós saímos de departamentos, passamos a trabalhar com coordenações, com o foco na administração central. Quer dizer, a gente mudou completamente, porque, às vezes, as unidades acadêmicas que são muito focadas em departamento, é uma coisa bem antiga, é como se você, às vezes, tivesse várias faculdades dentro de uma mesma faculdade, fica aquela disputa. E a gente desfez essa configuração, quando nós entramos, nós desfizemos essa configuração e aprovamos nos conselhos, nos âmbitos devidos, uma nova configuração, entendeu? Com coordenações e fluiu, para nós fluiu magnificamente bem, entendeu? Graças a Deus. E aí a coisa começou a tomar vulto, eu comecei a ser convidada. Às vezes eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou dizer para essa gente? Tinha diretor que me chamava e dizia, mas diretora,
eu não fiz nada, eu só estou me programando para me apresentar. Então, eu vinha contar a sua história. Quando o Saulo falava ali, de a gente contar a história, eu que sou meio calada, assim, assim, você vê que eu fico meio calada no grupo. Sim, sim, é mais observadora, né? Mas essa é a Maria mesmo assim, entendeu? Às vezes eu falo, mas eu sou mais calada. E eu dizia, mas professora, história, professora, só não precisa dizer nada, só contar a sua história. Conte como é que a senhora fez. Aí a gente vai aprendendo, porque aí você começa a ouvir muitas demandas. Exato. Entendeu? Eu me lembro, só para me interromper um pouquinho, eu me lembro que na minha adolescência eu entrei numa empresa que era muito considerada muito boa, né? E eu tive uma colega que falou: olha, essa empresa aqui é tão bom que aqui eu vou me aposentar. Eu me lembro quando eu vi aquela palavra aposentada, eu fiquei assim, angustiadíssima. Eu pensei, que? Eu não quero me acomodar. Foi o pensamento que veio na minha cabeça. Eu me deu aquela angústia, porque eu imaginava isso uma coisa no outro mundo, não era para o meu mundo. Olha como é isso, né? Como a gente não tem educação para administrar o tempo, né? Entender o nosso o tempo. É verdade, olha. E aí tudo começou por aí, depois a própria universidade, a própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que eles fazem aqui na UFAM, quando eles separam as pessoas que vão se apresentar naquele ano, então eles já têm algum tempo que eles estão fazendo uma programação e dão umas lembrancinhas de caneta com o nome da pessoa, o ano que a pessoa entrou, o ano que a pessoa saiu. São mimos que são muito, assim, você se sente bem de receber, né? Dão certificado. Aí eu comecei a ser chamada para esses momentos para ir lá falar para os aposentáveis, porque tinha muita gente que é um momento realmente que se a pessoa não fizer com muita consciência, ela entra em pânico, ela descompensa, entendeu? Ela olha para um lado e outro e a vida muda tanto que ela realmente descompensa. E, às vezes, uma coisa interessante, a própria pessoa contribui para que algumas demandas que ela não gostaria de fazer cheguem até ela. Porque ela meio que começa a não ter o que fazer agora, eu estou o dia todo, o dia muito longo. Porque ela não planejou o seu tempo, né? Ela não se programou. Exato. Quando a ficha começa a cair, a pessoa, às vezes, já está muito comprometida com coisas que ela não gostaria de estar. Uhum. E aí é meio complicado. Mas passa mais ou menos por aí essa história toda. Aí eu comecei a ter mais sensibilidade. Eu comecei a ouvir mais as pessoas. E eu digo, puxa vida, nunca pensei que isso fosse um momento de problema. Eu sempre achei que esse era um momento de libertação. Mas não é. Para muita gente é um gargalo difícil de atravessar. Tem que ficar se explicando, né? E a Sandra também passou por... Fala um pouquinho também de ti, depois a gente vai fazer perguntas para a Maria agora. Sandra, eu sou aposentada. Por essa mudança, né? Eu até criei uma sigla, assim, é uma brincadeira, mas aposentadoria compulsória não remunerada. Porque eu fui praticamente obrigada a parar de trabalhar por circunstâncias diversas, familiares, que surgiu na pandemia. E agora, né, nós estamos aí nos nossos cursos tentando rever o que nós podemos fazer, porque a questão de parar de trabalhar é uma coisa que não entra no cérebro da gente, né? Minha área neurologia, dá para explicar bem, porque todos os pensamentos que nós temos geram circuitos cerebrais que ficam ali, fixos, vamos falar assim, né? Para ficar fácil de todo mundo entender. E isso, você entra no automático. E o trabalho está nisso. Você não consegue pensar em outra coisa. Você quer se sentir útil, você quer fazer parte da sociedade, você quer contribuir com alguma coisa. E esse estigma, né, da palavra aposentadoria precisa, né, ser revisto. Né, e ter outras demandas que não aquelas que são impostas por outras pessoas. Por isso que é tão precioso escolher
né? Se programar, como a Maria no projeto dela propõe, fazer uma programação adequada, se preparar para isso e saber exatamente o que você quer fazer nesse período, né? A hora que você estiver já aposentado, porque isso faz parte de saúde mental, Exato. né, meninas? Isso é saúde mental. Porque todo o tempo da nossa vida é nosso. Como ela disse assim, bom, teve um momento que eu tive que renunciar e estar à disposição dos filhos, né? Em casa e teve que negociar isso. E tu também, né? Tivesse que fazer isso em uma outra fase da vida e nenhum momento é fácil, não é? A gente ter que postergar os nossos sonhos ou desacelerar o ritmo de vida. Mas quando o Haroldo nos traz a questão dos 12 canteiros do propósito, a gente vê que se a gente cultivar eles, dá para a gente manter o equilíbrio, mesmo quando tem que descontinuar um dos canteiros, vamos dizer, ou desacelerar, outros estão, né? A gente continua, porque a gente tem consciência de que a nossa vida, primeiro, é nossa, né? É nosso direito, não é só responsabilidade, mas é direito de organizar o teu tempo, da maneira como a tua alma sente necessidade, né? E não existe parar, é impossível parar, né? Parar é só parar aquilo que não tem vida. Então, o aposentado traz essa coisa de estar no aposento, né? E isso é uma coisa do passado. Agora a gente está aqui no aposento, mas a gente está ali, ó. Estou falando com uma lá em Manaus e outra lá em São Paulo, né? Então, até isso, esse conceito de aposento, a gente tem que rever, né? Eu acredito que sim. Tem a Janaína Argolo, ó, que faz parte da nossa família Odisseia, está aí nos ouvindo. Sim. Oi, Janaína. Oi, Janaína. Ela está numa fase já anterior à nossa, acredito. Ainda, né, com crianças e coisa e tal. Me corrija, viu, Janaína? Porque eu vejo você postando algumas coisas lá. Então, ela está super nativa, mas já é momento de pensar na aposentadoria. Começou o trabalho, já tem que se planejar, né? Saúde mental associada à programação, seguir os passos corretos para não cair em estados doentios, né? Que muita gente em aposentadoria entra, né? Entra na aposentadoria, começa a aparecer depressão, as pessoas que não se programam, né, Maria? Caem num vácuo, né? Caem num espaço vazio. É verdade. E olha, nós servidores, é tão interessante, e a gente não para perceber, às vezes, quando você está naquela correria do dia a dia, você lê alguns textos, um servidor aposentado, ele é inativo. Olha só essa palavra. Nossa, então, olha, tudo converge para a ideia assim do não pulsar, né? O termo, entendeu? É um termo que precisa ser derrubado, é um termo que todo mundo está lutando para que ele desapareça, porque você não é inativo, você não foi inativo porque você se aposentou. Mas é essa a expressão do ministério, entendeu? Então, quando a pessoa, de repente, às vezes ela é um servidor, seja docente ou técnico administrativo, porque quem não é docente nas universidades é técnico administrativo, nível superior, nível médio, técnico administrativo. Mas a pessoa não fica inativo. Ela não vira essa página de repente. Quer dizer, muitas vezes até continua. Às vezes são pessoas que continuam através de um serviço, através de outras empresas, que são contratadas por outras empresas, principalmente os engenheiros, as pessoas na área das engenharias de um modo geral, né, que tem muito essa oportunidade de prestar esse tipo de serviço. Então, é uma palavra que choca a pessoa. Você agora vai ser considerado inativo. Né? Nossa. É muito chocante. Né? Realmente. Tem conceitos para serem mudados nesse pensamento, né? De aposentadoria. E sempre é tempo de aprender. Não é? A gente tem que estar sempre aprendendo coisas. Outro dia estava circulando um vídeo de uma senhora bem idosa e ela falava disso, né? Que ao envelhecer, processo de envelhecer, né? Criar vários grupos, participar de diferentes grupos, continuar aprendendo coisas diferentes, variadas, para manter esse entusiasmo e esse interesse pela vida, né?
porque se a gente é considerado importante na hora de começar a trabalhar, né, assumir uma função ativa ali, a gente também tem que continuar sendo importante. Ainda mais, né, porque deixou um legado, deixou uma história, contribuiu para um patrimônio, né, ou seja, para a qualidade de vida de pessoas, então tem que mudar mesmo o conceito. Muitos conhecimentos a partilhar com as pessoas, não é? Certo. Em vários, né? Cada um no seu setor, cada um na sua área, mas é vida que pode ser compartilhada. Não pode colocar a pessoa num aposento fechar, não é? Exato. Isso Sim, não é nada bom para o cérebro. Agora nós sabemos que os neurônios podem fazer novas conexões, fazer cada coisa que você aprende, fazemos novas redes até dentro da cabeça. Então, é preciso conectar com redes externas para sua mente ficar sadia. Isso faz parte até do convívio das suas próprias células neurais. É muito interessante. É e verdade. muito, e eu achei interessante também, Maria, que a sensibilidade do pessoal na faculdade, da universidade, de perceber, olha, tem alguma coisa nova aí surgindo, vamos dar espaço para ela compartilhar, não é? Olha que esse tipo de sensibilidade também é uma riqueza, oportuniza a mudança, né? É verdade, sabe? Eu costumo dizer, eu primeiro quero fazer um agradecimento aqui a uma ex-aluna que está aqui presente, a Cíntia Mille, uma menina espetacular, uma mãe, hoje já tem 3 filhos, a Cíntia Mille, fantástica, uma pessoa de muito brilho. Muito obrigada, Cíntia. Sabe, Mariana, a faculdade, assim, as universidades de um modo geral, mas eu falando aqui pela minha experiência com a UFAM, eu sempre disse, e eu repito isso, eu trabalhei em outros lugares, mas a UFAM é o melhor lugar do mundo para se trabalhar. E eu acho que ela espelha uma instituição de ensino de um modo geral, porque na instituição de ensino você tem muitas oportunidades de crescimento e de crescimento coletivo, o que é muito interessante. Numa instituição de ensino, ainda que você não saiba trabalhar coletivamente, você aprende, porque é Sim. impossível você não fazer isso coletivamente. Então, eu tenho assim um amor imenso por essa instituição e eu dizia, gente, não existe lugar. E eu conheço outras pessoas que dizem a mesma coisa, que o melhor Que lugar do mundo lindo. para trabalhar é aqui na UFAM, que é o nosso berço de trabalho, mas que representa as instituições de ensino, né? Então, é uma sensibilidade muito grande por parte das pessoas, e eu também acho um trabalho muito bonito da gestão de pessoas, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, de ter essa preocupação, né? Para que a pessoa se aposente bem. Porque se você parar para pensar, por mais que a pessoa, depois que ela se aposente, ela precise fazer alguma coisa para ter uma renda extra, de um modo geral, o teu perfil de vida está definido. Não adianta você querer achar, a não ser que você receba uma herança muito grande, ou você ganhe na loteria, mas se nenhum fenômeno, se uma coisa espetacular acontecer, fora da curva, a tua vida está definida, o teu padrão de vida está definido. Hoje eu conversava com uma amiga minha lá de Brasília, e ela é um pouco, assim, tem um pouco mais de idade do que eu. E eu dizia para ela, amiga, vou te dizer uma coisa. Velhice com qualidade é uma velhice que requer cuidados. É uma velhice cara, no sentido mais amplo da palavra. Não é cara só de dinheiro. Aliás, às vezes, se você souber o quão cara é a velhice nos outros sentidos, o que ela menos custa é dinheiro. Porque se você souber comer corretamente, fazer atividade física, ter sempre uma atenção para a sua ocupação mental, para ter uma qualidade mental. Eu até recomendei para ela, eu vivo recomendando o canal Odisseia para as pessoas. Eu digo, olha, você vai gostar muito, eu sou assim, sabe? Faço muito propaganda. Digo, olha,
fez muito bem. E olhe que eu já tinha alguns hábitos e nem eu imaginava que fosse me fazer tão bem. Me faz muito bem, porque aí, através do canal, a pessoa vai vendo as coisas e tal, e vai se aproximando mais, né? Ela disse, ai, Maria, você descobriu a botija, o segredo, né? Eu digo, não, Que amiga, amor! mas é Mas verdade. e é mesmo. É um segredo, né? É um segredo esse, assim, é um segredo no sentido assim, é algo que é raro ainda. Poucas pessoas têm esse domínio, né? Olha, eu estava comentando com ela, eu disse assim, olha, preste bem atenção. Quando você tem, por exemplo, há 30 anos de idade, o maior problema que você corre o risco de ter, o maior gasto que você corre de ter, é no dentista se você for descuidado. Falando via de regra, assim, Sim. né? Claro que tem casos e mais casos. Quando se lida com pessoas, há um limite aí bem mais largo. Mas quando você tem 60, 70, a tua digestão já não é a mesma, o teu metabolismo, o teu catabolismo, as tuas reações neuronais, né, Sandra, já não são mais as mesmas. Então, você tem que ter... É caro nesse sentido, né? Do cuidado, especialmente. Foi muito boa a nossa conversa, olha. Os cuidados têm que ser em todos os setores, né, Maria? Do corpo físico, a mente, a alma, tudo. E achei legal você falar do projeto Odisseia, porque ele abrange todas as idades, não é? Exato. Ele fala para todas as pessoas, em qualquer etapa da vida que ela esteja. E foca justamente isso, né? A Mariana lembrou bem, os 12 setores, né, que nós temos que trabalhar, os 12 jardins, ou seja, família, trabalho, relações de amizades, etc. Nós conhecemos isso aí. E cada um precisa da sua pitada de atenção, né? E é isso que vai levar a nossa saúde plena, né? Como eles estão colocando lá para gente. E essas conversas que a gente tem entre nós aqui vai deixando a gente cada vez mais leve, cada vez mais integrado com o que é a vida, né? Que é a proposta da Mariana, que aí é o projeto da Mariana, o Pontos autoconhecimento, importantes né? da vida. Porque assim, Pontos ó, tudo importantes. bem não saber, mas tudo bem não ter aprendido até agora. Hoje é o dia que eu posso aprender aquilo que eu ainda não sabia ontem, né? Então a gente se dá conta disso. Tudo bem perguntar o que eu não sei também, né? E reconhecer, bom, tinha coisas que eu queria fazer lá com 20 anos, agora eu não vou poder fazer. Algumas coisas, mas outras eu posso. Outras ideias surgiram depois disso, não é? E a gente vai, a gente está sempre em construção, né? Nós estamos sempre nos construindo. E se a gente tiver essa ideia, a gente não perde encanto pela vida nunca. E eu queria perguntar, Maria, eu estava conversando nesse final de semana com uma amiga que ela está nesse processo, assim, ela está aposentada, ficou um tempo como representante comercial autônoma, e ela está nessa angústia agora o que eu faço da vida, porque ela percebe que os filhos já não precisam, porque até há pouco ela estava ainda dando essa sustentação assim para os filhos, né, embora adultos. E agora ela se deu conta, poxa, mas agora eles não estão precisando de mim. Agora o meu tempo está disponível para mim. E agora, o que, que eu faço com isso? Ela não é da família de Steia ainda. Então ela perguntou isso. Também já falei da família de Steia para ela. Que dizer, né? Porque ela é uma pessoa super saudável, tem hábitos muito saudáveis, participa de trabalhos voluntários ligados ao meio ambiente. Até eu estava esperando que ela pudesse entrar aqui para a gente conversar, mas e ela tem muita vontade de fazer muitas coisas, mas é isso, é o muitas coisas que está complicado. O que desse muitas, né? Onde focar a energia, que também a gente percebe que, como tu disseste, não dá para dispersar muito, né? Você tem que definir que focos me interessam de fato, né? Sabe, Mariana, aquela divisão do Haroldo, dos 12 jardins, eu acredito que eu tenho entendido bem aquilo, assim, me abriu a cabeça para tudo mais que ele está ensinando.
todas as explicações que ele está dando nos manuais, nas apostilas e tal. E eu acho que... E às vezes eu converso com as pessoas, quando elas não são do projeto, ou não são espíritas, ou tem alguma dificuldade de aceitar, eu não falo assim nessa linguagem ainda, não falo para elas os dois jardins, mas eu vou assim conversando com elas e dizendo assim, olha, um dia eu fiz uma experiência e foi uma coisa tão chocante na minha vida que você não pode imaginar. Depois eu aprendi a fazer isso da forma correta nos cursos que eu andei fazendo. Mas na ocasião eu criei uma maneira porque eu tive necessidade. Eu tinha uma dificuldade imensa, porque eu não tinha tempo para nada. Eu ficava, às vezes, no trabalho até 10 horas da noite, eu ficava até tarde, e eu não conseguia vencer as tarefas que eu tinha para fazer. Um certo dia aconteceu um episódio que mexeu muito com a minha cabeça, e foi isso que me levou para refletir de como eu poderia analisar tudo isso. Era nosso aniversário de casamento. Eu saí de casa de manhã e meu marido disse assim, meu bem, você vem almoçar? E eu falei, não sei, meu bem, não sei se vai dar tempo. Perto da hora do almoço, ele me ligou, porque já era aposentado. Eu falei, ai, meu bem, não dá tempo eu ir, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. 2 horas eu vou ter reunião e tal, e tal, e tal. Quando foi no final da tarde, ele ligou para mim, meu bem, você vem agora para casa? Eu falei, ai, meu bem, eu estou tão atabalhada de tarefa que eu acho que eu só vou quando eu for buscar a Mariana. A Mariana fazer um curso noturno, minha filha é Mariana, viu, Mariana? Olha, que legal. E a Mariana saía do curso noturno às 10 da noite. Eu falei, meu bem, eu acho que para dar conta de tudo que eu tenho que fazer, eu vou para casa depois que eu pegar a Mariana. Eu vou pegando a Mariana, você deixa que eu pego. Aí, pô, ele ficou calado, não disse nada. Quando eu cheguei em casa, a cara estava maior do que o corpo. Cara Nossa, imagino! Fechada. Quando eu falei assim, meu bem, o que foi? A ficha caiu, assim. Pensei, meu Deus, é nosso aniversário de casamento. Como é que eu pude cometer uma gafe dessa? Mas ele é melhor de data do que eu. Ele se lembra de tudo. Aí eu disse, mas meu bem, custava você me dizer, custava você ter me falado. Ele disse assim, não valia. Dormiu, emburrado. E eu, culpada. Ele deu vários toques ao longo do dia ainda, né? Muitos. E eu morta de culpa, morta de culpa. No dia seguinte, eu fiquei assim, muito cabisbaixo. Eu pensei, eu tenho que descobrir o que está acontecendo comigo. Eu preciso descobrir uma forma de organizar a minha vida. Eu fiz no computador, numa folha grande. Eu fiz os quadradinhos por hora, da hora que eu acordava até a hora que eu saía da faculdade. Estabeleci um horário de saída da faculdade, tipo assim, 7 horas da noite, que era muito difícil sair antes. Estabeleci. Aí eu passei uma semana fazendo isso, gente. Em cada hora, eu escrevi em cada quadradinho o que eu estava fazendo naquela hora. Reunião, tomando cafezinho, conversando, atendendo. Cada hora eu escrevia no quadradinho. Depois eu pintei de vermelho quais eram os horários que eu estava desperdiçando. E pintei de amarelo os horários que eu poderia remanejar, juntar, agrupar. Gente, eu converso hoje com a maior naturalidade, mas na hora eu fiquei tão impactada, porque eu percebi que eu tinha muitas horas que eu podia aproveitar melhor o meu dia. Que legal, que lindo. Sabe, eu fiquei tão impactada com aquilo. Muitos anos depois, eu aprendi a fazer uma agenda programada. O nome disso é agenda programada, só que eu fiz do meu jeito, porque eu queria me encontrar uma saída. E deu um trabalho, foi trabalhoso, mas eu digo, eu tenho que descobrir. Não é possível que eu seja uma pessoa que não tenha tempo, não é possível isso, eu não estou fazendo minhas leituras, sabe? Meninas, olha, eu não tive coragem de conversar com o Sadoc isso durante muito tempo. Eu tive que arrumar minha cabeça, organizar meus horários, eu tive que refazer isso aí. Aí eu cheguei com ele e conversei, olha, meu bem, isso aqui que estava acontecendo comigo. Eu estava queimando os meus horários e eu não percebia que eu estava queimando os meus horários. É muito interessante isso, olha, gente. E a gente, às vezes, não quer se render a fazer isso. A ter uma agenda programada. Na realidade, é uma agenda programada
E que isso é mais simples, tem formulário próprio. Depois eu aprendi tudo isso, eu devia só pegar de lá e jogar para cá. Agora já está feita a minha. Foi muito interessante esse meu aprendizado, olha. Mas Que foi... lindo! Nossa, Maria, eu passei 2 vezes por isso. Eu esqueci data importante 2 vezes com meu ex-marido. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. E é exatamente isso que você está dizendo, falta de ter aquela agenda consciente, né? Uma agenda consciente a gente pode chamar, eu acredito. Que é o que a gente vem aprendendo agora com Haroldo, né? É Também. verdade, é verdade. Olha, como a gente, às vezes eu fico pensando assim, coisas tão simples, e é seria, eu digo por meus filhos, eu sempre disse isso para meu filho, você não precisa ter a minha idade para aprender isso aqui que eu aprendi. Eu estou lhe ensinando, se você aceitar, você vai ganhar muitos anos. Eu aprendi nessa idade, aprendi tardiamente, na minha hora, mas foi tarde. Você não precisa disso. Agora, a única coisa que depende de você é você aceitar, né? Umas coisas eles aceitam, outras coisas eles demoram um pouco mais, mas acabam aceitando. Porque quando eles começam a ver que não faz sentido ser diferente, eles acabam aceitando. Mamãe, estava perdendo tempo. Aquela história do SAMU, né? Eu digo, meu filho, o SAMU está aqui. É incrível. E eu também, posso dizer que eu também fui muito rebelde durante um tempo. Eu comecei a pensar mais seriamente quando a gente começou a fazer um grupo de estudos. E a pessoa que coordenava, a gente lia um livro durante, sei lá, tinha 2 meses o grupo, né, de leitura. Depois de 2 meses nos encontrávamos para fazer comentários sobre esse livro. Então, cada um trazia os seus apontamentos. Mas era 5 minutos para cada intervenção, assim, marcado no cronômetro. E outro detalhe, se chegasse atrasado no dia, na hora, não entra. Não entra. Aí foi pensar, poxa, mas fiquei 2 meses me preparando. Não tem desculpa, não entra. Então, assim, todo mundo já sabia, não importa de onde vem. Então, assim, eu comecei a pensar, e que ele fala disso, nós precisamos nos apropriar da disciplina do tempo. E foi uma bela aprendizado, porque nós estávamos comentando aquele autor, a gente tinha vontade de ouvir o que as pessoas tinham, né, percebido, refletido a respeito daquilo ali. Então era doído pensar em perder, né, esses momentos. Então, acho que a criança também tem que se usar de alguma, né, não sei, Sandra, alguma maneira dela começar a compreender cedinho a importância do tempo. Porque, como diz a Maria, a gente passa muito tempo perdendo não, né? Mas desatenta ao tempo durante muitos anos da vida da gente, né? É a disciplina do tempo, na verdade. A criança pequena já demonstra para nós que existem demandas, necessidades básicas dela que precisam se encaixar no tempo. É a hora da mamada, é a hora de tomar banho, é hora, né, de fazer um passeio com a criança. Tudo isso ela já vai internalizando no seu desenvolvimento. E a criança perde essa disciplina. Os pais que não conseguem colocar essa disciplina, não estou falando de quartel, né? Não estou falando de aquela coisa rígida, não é nada disso. Mas uma sequência adequada de tarefas para a criança que vai crescendo, uma sequência adequada do próprio aprendizado quando ela já chega na escola. Então, ela precisa disso, né? Dessa organização, dessa dinâmica do tempo. E aí, como a gente tem aprendido, com qualidade. Uhum. Não é um tempo aproveitado com qualidade. Não é só porque o bebê precisa mamar a tal hora. Vamos dar um exemplo simples aqui. Aí a mãe, né, claro, a criança vai chorar, vai pedir o mamar. E aí a mãe precisa para dar qualidade para essa hora, para esse momento, a mãe precisa estar presente. Nada de ficar olhando no celular ou na televisão ou fazendo outra coisa. É olho no olho. É super importante
para o bebê que a mãe olhe para ele no momento que ele está mamando. Isso estimula a produção de hormônios importantes para o desenvolvimento. Isso é um exemplo básico, não é? Então, é qualidade do tempo. De tudo que você fizer, colocar qualidade naquilo. Atenção, foco, né? Isso vai modificando tudo o que vai gerando internamente. Não só no cérebro, mas na mente também e na alma da pessoa, né? O afetivo também, né? A criança se sentir que ela não está te dando trabalho, não é? Isso. O segredo é esse, é uma troca, né? A qualidade implica em troca. É tão prazeroso observar um bebê mamando, a criança se alimentando e fazendo brincadeiras junto. É muito, muito gostoso, eu gosto muito, né? Eu também, eu sou suspeita que eu amo criança e adoro contar histórias e brinco e entrar no clima deles. Mas também, por gostar muito de crianças, e talvez pela minha própria história, eu tinha dificuldade de colocar limites, assim. Eu achava que fazer o bem para a criança é deixar a criança fazer tudo o que queria. Não dizer não nunca, sabe? Era aquela coisa assim. Depois, com o tempo que eu fui aprendendo a importância disso, né? Disso que tu está falando, de não, mas tudo tem uma ordem. Podemos conversar, né? Fazer isso antes ou aquilo depois, mas a gente tem que saber que tem uma lógica no porquê das coisas estarem organizadas de determinada forma para aquela criança, para o desenvolvimento dela, para potencializar aquilo que ela traz dentro dela. Porque senão o tempo ela está só passando também. Ela não está aproveitando o tempo para se trabalhar, para se habilitar melhor, vamos dizer assim, né, para a vida. Né? E aí chega na fase adulta, perto de aposentar, fica meio, né, porque levou a vida sempre assim. Deixa que a vida me leva, né, aquela história. E foi no mecânico, no automático, não aproveitou, não teve qualidade. Mas dá para resgatar, né, essa qualidade. Qualquer momento, isso que é legal, né? A qualquer tempo. Como é que a gente sabe que isso é possível? Às vezes, quando acontece uma coisa muito grave, sei lá, um acidente, uma doença, um diagnóstico, naquele momento já não tem que mudar procedimento, tem que mudar. Às vezes tem que se adaptar a outra dieta, a outro ritmo, a limitação de movimento, né? Ou ativar alguns movimentos. Mas se tu pode mudar pela dor, por que não podemos mudar pelo amor, né? Por isso que nós estamos falando aqui, começar desde cedo, né? Com a criança. Programar renovações, né? Onde a gente quer chegar? Como eu dizia, eu quero chegar aos 70, assim, né? Olha só. Como que eu quero chegar aos 70, aos 80, aos 90, né? Então, exatamente. E a sua amiga que não sabe o que fazer com a aposentadoria, tenho 1000 ideias para dar para ela, né, Maria? Você também. Pois é. Sim, com certeza, né, Sandra? E eu quero que ela um dia possa conversar. Eu já falei com a Maria, eu quero que ela converse, porque é só assim, quem já está vivendo essa fase é que tem como dizer, olha, não é que vai dar receita, né? Mas vai trazer sua experiência de vida. Daí a pessoa tem por onde se olhar, não é? Ver o que ela pode encaixar na vida dela, das sugestões que apareçam, né? É verdade. Ô, Mariana, eu gostaria de... Eu falei no nome da Cíntia Mille, mas eu tenho mais ex-alunos aqui presente assistindo a gente. Tem mais ex-alunas, tem a Alcineia aqui. E o nosso vice-presidente da Federação Espírita Amazonense está aqui também, que é o Edson Farias. Bem-vindo! Olha, a gente não programou, não é, Maria? Mas acabou que todos nós somos espíritas. Todos que têm participado do Café Consigo são espíritas, né? A gente, em geral, a gente faz um evangelho, ou faz uma prece, ou pensa, né? Começa a vibrar antes. Porque a nossa ideia não é falar por falar. A gente quer que essa nossa conversa, de alguma maneira, chegue no coração das pessoas que possam estar desanimadas ou, sabe, desencantadas com a vida. A gente quer que essas conversas sejam nutritivas para o espírito, né? Para a alma das pessoas.
Então a gente tenta trazer um pouco do que a gente sabe, essa alegria, né, de poder se encontrar sem ainda nos conhecermos pessoalmente, não é? Mas a gente vê que a gente tem um trabalho para fazer, tem muita coisa para aprender. E cada história de cada uma dessas pessoas, a riqueza da história de vocês, né, Brito? Então, o teu trabalho lá, né, Sandra, no canal, trazendo sobre essa parte da neurociência, desenvolvimento do cérebro, relacionado com essa parte da espiritualidade, né, em alguns momentos. E o trabalho da Maria, que traz, assim, como envelhecer com sabedoria, valorizando a vida, né, que todos devem passar por esse processo. Esperamos, eu quero, pelo menos, né? Então, que a gente possa chegar com qualidade, né, em todas as fases da vida. Eu acho, Mariana, assim, eu sempre digo que as gerações mais novas elas vão chegar com mais qualidades. Também acho, espero. Elas têm, vocês cada vez mais têm mais informação, tem mais... É tão fácil, eu fico assim, deslumbrada. Eu digo, gente, imagine a geração que domina a tecnologia, meio que por indução até, essas gerações mais novas, né? Porque é uma coisa fantástica, você tem tudo, nunca houve um banco de dados tão grande quanto o Google, por exemplo. Você orienta a sua busca e você tem muita coisa, não vou dizer tudo, mas você tem muita coisa. De livros, artigos científicos e tudo mais, né? Quer dizer, depende só de você saber orientar. E olha, isso que vocês estavam falando aí, eu acho muito interessante. E certamente algumas pessoas pensam, mas como criar filhos com essa disciplina? Eu observo uma coisa muito interessante. A pediatra dos filhos da minha filha tem gêmeos. Eles vão fazer 5 anos agora, gêmeos. Vão fazer 5 anos agora em julho. A pediatra deles disse para ela que não permitisse que as crianças usassem telas, né, televisão, celular e tal, pelo menos até os 3 anos de idade. Pelo menos até os 3 anos de idade, porque isso atrapalha e tal. E eu pensei, eu confesso a vocês que eu pensei, como que ela vai conseguir isso? Mas não vai mesmo. Conseguiu. Eles vão fazer... Conseguiu. Eles vão fazer 5 anos. Eles assistem desenho aos domingos à tarde. Eles ficam a semana inteira sem televisão. Eles estudam na parte da tarde, vão para a escolinha, a Maria Montessori, na parte da tarde. Mas eles têm assim, tantas tarefas, agora precisa de envolvimento. Isso que você estava falando, Sandra, precisa de envolvimento. Eles têm tantas tarefas, sabe? Ela acompanha a escolinha deles e ela tem toda uma orientação que ela buscou. Tem muita gente boa dando orientação, vendendo cursos e tal, e que são coisas muito simples, não é nada caro demais, e fornecendo material didático, entendeu? Vocês precisam ver, eles têm, sabe, o dia deles é cheio, e eles não sentem falta de televisão, eles já sabem que televisão é domingo à tarde. Eles dormem, depois do almoço tem que tirar uma sonequinha, porque a televisão é depois do sono da tarde. Oh, que amor! Eu digo, minha filha, como é que você conseguiu? Eu disse, olha, mamãe, eu não sei, conseguindo. Fazendo, mamãe. Eu digo, pois é, minha filha, é possível, viu? É possível mesmo. Se houver mesmo essa possibilidade de estar presente. E no momento que estiver presente, poder qualificar, dar qualidade para esse tempo juntos, né? A gente fica vibrando para que mais pais consigam essa qualidade de atenção e de cuidado, né, para com as crianças. E a gente, no caso, nós como espírita, a gente tem evangelização também, né? Que é um momento que a gente tenta dar um pouco mais de calor, de aconchego para esses queridos, né, que estão chegando, e até para os próprios pais também se sentirem mais apoiados, né, nessa tarefa que não é fácil, né? Tem muitas casas que tem, né, Mariana, a evangelização das crianças, e enquanto as crianças estão em evangelização, tem a evangelização dos pais também. Isso é muito legal.
porque aí trabalha junto, né? Ajuda essas. E se você observar nas casas que tem esse trabalho, os pais dificilmente faltam. Eles reconhecem esse trabalho e eles assim buscam essa ajuda, porque é muito importante realmente, né? Afinal de contas, eles estarão muito brevemente no comando desse país. A gente precisa ter muito cuidado. Eu posso contar uma coisa rapidinha aqui para vocês? Ah, por favor. Um dia desses eu estava lendo a lição 9 do livro Boa Nova, de Humberto Campos. Aparentemente é uma lição, não tem assim muita... não é assim, Na realidade, o título da lição é Velhos e Moços. E conta basicamente a história de Simão, que não é o Simão Pedro, é o Zelote, que se achava velho e que questionou Jesus, será que ele poderia, será que realmente ele estaria no lugar certo de ajudar na propagação do reino, porque ele se sentia muito mal com os comentários dos jovens, né? Naquela altura, segundo Humberto Campos, João... Olha, a Janaína disse que a Mariana, a filhinha dela de 6 anos, está desde a barriga fazendo evangelização. Que coisa maravilhosa, Janaína, que coisa maravilhosa. E João, naquela época, João o evangelista, né? Depois tornou evangelista, ele e o irmão dele tinham 14 e 15 anos de idade. Então, eles acabavam julgando os mais velhos. Será que vai... Como é que esses mais velhos aí têm compromisso de família e tal, vão dar conta? A maioria não se importava, mas Simão, ele ficava... O Zelote ficava irritado. Aí eu lia e vi todas as recomendações, a conversa dele com Jesus, quando Jesus perguntou, vem cá, Simão, se fosse medir a idade, quem de nós seria o mais velho? Como quem diz, você pode imaginar a idade que eu tenho? Mas eu comecei a pensar no seguinte, olha, até com base em umas outras leituras que eu fiz no Evangelho, e eu pensei de, puxa vida, a gente vive às vezes reclamando dos feitos da juventude. Mas se você prestar atenção, as gerações mais novas, elas trabalham em cima do legado que você deixa para elas. Uhum. Então, se você deixar apenas o legado, mas não conduzi-los a um entendimento correto desse legado, eles vão trabalhar do jeito deles, com a interpretação deles. E aí, não é? Aí eu não posso me eximir da minha responsabilidade. Eu já fiz a minha parte. Não fiz. A minha parte ela está feita quando, além de deixar o legado, eu deixo as pessoas que vão dar continuidade naquele legado preparadas. Que é justamente o que você estava falando, Sandra. E isso começa dentro da casa. A evangelização ajuda muito. A escola, se for uma escola de uma boa orientação pedagógica cristã, ajuda demais, mas quem segura realmente esse tranco aí, no sentido de nortear de verdade, é o lar. Então, depois a gente não pode se queixar do que a geração mais nova está fazendo, porque o que ele está fazendo, aquilo que, se for consonante, tudo bem, ele aprendeu a lição. Se não for, onde é que está a minha falha que não tem ensinado? Eu puxei assim para uma reflexão muito profunda sobre essa questão de a gente dizer assim, eu já fiz a minha parte, eu já estou na hora de, deixa para lá, não tenho mais nada a ver com isso. Se desresponsabilizar nessa hora. Eu acho muito interessante a gente parar para pensar dessa maneira, né? Porque, além do legado, eu tenho que deixar os mais jovens fazer tudo que estiver ao meu alcance, preparados para entenderem direito, para interpretarem direito e ampliarem aquele legado. Porque chega uma hora que você para de pisar nas pegadas dos outros, chega uma hora que você passa a construir suas pegadas. E nessa hora você tem que estar com a cabeça muito boa, né? Senão vai acontecer muito desequilíbrio. E eu digo, poxa, Maria, ainda não está na hora de se afastar de nada. E achar que está tudo pronto. Que lindo isso. E eu estava pensando isso, que o jovem,
a criança e o jovem, eles aprendem com a gente, não só com os pais, eles aprendem com todos os adultos que frequentam aquela casa, aquele círculo familiar. Então, eles estão atentos, né? Principalmente quando eles estão quietinhos, é quando mais eles estão observando e percebendo. E o que fica mais, às vezes, do que as palavras, são os gestos. Como eles veem aquelas pessoas se comportar, é o que eles vão interpretando do mundo, né? O que eles veem, né? É verdade. É verdade. E a criança imita tudo que o adulto faz. Quando pequenininha, ela imita. Eu me lembro, minha mãe que conta, eu me lembro da minha mãe contando que eu, muito pequenininha, e meu irmão também, as nossas brincadeiras era pura imitação do que ela e o meu pai conviviam. As falas, sabe? O meu pai falando alguma coisa do trabalho, ela alguma coisa de casa, a gente ficava imitando eles. Então, desde pequenininho, eles observam muito e fazem igual. Uhum. É verdade. É muito lindo. A gente vê que existe essa troca, esse legado, porque dizem que a nossa geração, a geração que está vivendo, vai viver mais tempo, né? Historicamente está vivendo, então realmente tem que se deixar isso registrado, né? Essa vivência, essa nova percepção de como é chegar, né? Depois dos 50, 60, 70, a gente precisa deixar essa fala também, né? Porque, claro, o corpo vai tendo aos poucos, ele vai perder depois. Essa habilidade que a gente tem hoje, a gente tem que aproveitar e fazer isso hoje, que a gente está fazendo essa live, conversando sobre isso, a gente está aqui deixando um registro no tempo do nosso entendimento, de como nós estamos vendo a vida, num momento que não está tudo flores aí, mas nunca está tudo flores, essa que é a realidade, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com a vida, como ela se apresenta, o que nos cabe fazer, qual é a nossa responsabilidade sobre o que nós podemos influenciar diretamente e o que nós podemos vibrar à distância, não é? Eu acho que a gente trazer palavras positivas e essa reflexão, procurando valorizar a vida e o próximo, isso já é estar numa sintonia vibratória elevada. E vai juntar com a sintonia de outro que está cantando em algum lugar, outro que está produzindo, né, o seu trabalho lá com todo amor para deixar. E isso tudo soma a vibração elevada, né? Não é só ficar a oração em si. Isso é uma oração, eu diria, né? Esse vibrar nessa pauta de uma vida de qualidade para todos já é estar em prece, né? Numa vibração assim elevada, né? E é isso que a gente tem tentado fazer aqui, né? E é muito bom poder fazer isso com vocês. Mais esse momento, assim. Eu gostaria de saber o que vocês têm, que vocês gostariam de deixar, assim, para a gente ir encerrando. E aqui a Janaína fala, olha, que devemos ter cautela com o que falamos e fazemos, exatamente. Nós precisamos saber para onde nós estamos querendo ir, né? Qual é o nosso modelo, qual é o nosso guia, para que, né? E a gente procurar seguir esse modelo que existe, né, para nós, né? Sem dúvida, esse modelo de luz, né, sendo bem percebido por nós, vai nos guiar no sentido de deixar um legado adequado para as próximas gerações, né? Cada só vez tenho a mais... agradecer, Mariana, porque cada conversa é uma luz que entra mais um pouquinho aqui dentro do meu coração. É muito gostoso conversar com vocês. É muito bom mesmo. Maria, fala essa voz assim tão... Eu sinto uma voz tão calorosa também, né? Dela, assim, também, que vem de um lugar de equilíbrio, de amorosidade, né, Sandra? A gente sente isso, né? E a gente fica tão feliz, assim, tão feliz, Maria. Eu gostei e tinha já falado com a Sandra que ela poderia estar conversando com a gente, para a gente poder te dizer isso, né? Nós queremos aprender contigo também, com os teus ensinamentos também. Poxa, Mariana e Sandra, muito obrigada. Eu já disse a vocês que eu não quero sair desse grupo, né? Porque eu também aprendo muito com vocês.
Eu, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande pela vida. Assim, Deus me colocou no lugar que eu mais gostaria de estar, que era na área da educação. Eu reconheço que é uma área que quem é da área da educação sabe que é uma área que você se dedica, é uma área que você não vai por conta do salário. Você vai porque você gosta, porque você se sente bem, porque você se sente gratificada. E eu sou muito grata por ter me encontrado na educação no lugar certo, porque eu também não conseguiria, eu acho que eu não tenho o perfil de estar na educação numa área assim, infantil, sabe? Não é muito a minha praia. Então, eu sou muito grata por isso. Eu, assim, aprendi muito. Quantas vezes em sala de aula eu parei e pensei, puxa vida, acabei de aprender alguma coisa. Você, às vezes, numa coisa bem simples que você leva, por exemplo, para uma aula prática. Aí chega o anúncio assim, professora, eu faço diferente. E inúmeras vezes isso vai enriquecendo o professor, a professora. Então, eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que passaram pela minha sala de aula, por todas as pessoas que passaram pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, porque eu acabei assumindo 2 anos seguidos de direção, então é como se todos os alunos estivessem dentro da sua sala de aula. E eu sou muito grata a Deus por isso, entendeu? Eu acho que, sabe, Mariana e Sandra e todas as pessoas que estão nos ouvindo, a gente não precisa... Eu não quero usar o jargão e cair naquela frase comum de que a gente não precisa muito para ser feliz, mas isso é uma realidade. Porque tudo que a gente precisa está aqui dentro. Não é o que está aqui fora. Aqui fora está tudo já. Tudo que você precisa está aqui dentro. Na hora que você encontra o que você precisa aqui dentro, pronto, aqui fora não é mais a barreira. Então, isso é uma palavra que eu deixo. Não busque fora. Vamos continuar buscando dentro. É lá dentro que está o segredo. É lá dentro que está, sabe, toda a riqueza. É lá dentro que você possui tudo para você trazer aqui para fora. E aqui fora transformar o mundo, né? Porque a gente, na realidade, se manifesta, a gente apresenta nas nossas ações, nos nossos comportamentos, o que está aqui dentro. Verdade. Então, o meu carinho, a minha gratidão por vocês. Eu sou muito grata por ter entrado nesse grupo. E eu, assim, não quero me afastar dele. Vocês me enriquecem, essa convivência é espetacular. E a minha gratidão também a todas as pessoas que eu conheço, meus ex-alunos, minhas ex-alunas, que todas moram aqui no meu coração, os amigos. Ai, que linda. Bom, muitos vão assistir depois mesmo a gravação, né? Até por causa do horário, assim, que algumas pessoas ainda estão no trabalho, ou se deslocando do trabalho, então. Mas a gente deixa, então, o nosso carinho para todos que forem assistir, nossa gratidão, e que se multipliquem esses momentos, né? De troca, de experiência, de vida, e muito amor, né? Eu sinto, assim, muito carinho, muito amor, uma vibração de amor, assim, de esperança, né? Então, sigamos que a gente volte a se encontrar para mais cafés, né? Em trio, em 4, vamos indo, vamos formando esse círculo. Só para falar para vocês uma curiosidade, hoje eu convidei uma vizinha para a gente fazer um encontro de vizinhas com arte. Legal. Então, assim, ela faz artesanato, levei tirar meus quadros dentro de casa, levar para mostrar um salãozinho aqui de festa. A gente vai fazer isso toda quinta-feira à tarde. Um momento para estar ali, expondo o que a gente faz. E quem quiser trazer o chimarrão, seu cafezinho, a gente sentar junto. E se for possível, a gente vai propor, começamos hoje, fazer o evangelho. Mas assim, não é para ler um capítulo todo, nem palestra. É tipo assim, a partir de um parágrafo, a gente começar... Isso que a gente tem feito, né? Começar uma conversa. Se alguém quiser trazer sua oração lá católica, da sua orientação, não importa, mas a gente vai criar esse momento aqui no condomínio. Então, só porque você sabe que a gente está construindo coisas novas, isso que a gente começou hoje. E vamos seguir, já combinamos toda quinta-feira, né, esse momento presencial. E assim a gente vai, né, nas sementinhas.
Que Tá, eu bom, agradeço Maria. a vocês, a presença, o carinho. E vou continuar seguindo, vamos continuar conversando. Tá bom? Ok. Um abraço. Um Um abraço, abraço. parabéns pela iniciativa. Beijos. Um beijo para Ah, vocês, muito bom. meninas. Tudo de Um beijo bom, para gurias. todos. A gurias é porque é gaúcho, né? De Porto Alegre. Tranquilo. É, É Tchau, bonito. tchau. Tchau. É carinhoso. É carinhoso. é. É. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.